Olá, irmãos! Vamos iniciar a lição número 16 da nossa revista sobre o livro de Tiago. Ela é a penúltima lição dessa revista, já que nós estamos chegando ao final do livro de Tiago também. O texto bíblico em que essa lição se baseia está lá em Tiago, capítulo 5, do verso 12 ao verso 18. Eu vou ler. Diz assim o texto: Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim quando for sim e não quando for não, para que Deus não os condene. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam uma oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. O título dessa lição é Juramento e Oração. O que é juramento? Eu fui buscar a definição, mas juramento, basicamente, é uma promessa em que você coloca em garantia, um penhor, vamos dizer assim, algo ou alguém ou algum valor que é reconhecido. É alguma coisa que tem um nome em determinado local, por exemplo. Então eu juro, as pessoas costumam dizer isso, né? Eu juro pelos meus pais, eu juro pela minha família, alguma coisa nesse sentido, né? Eu juro pelo céu, eu juro pela terra. Então as pessoas, elas, para dar credibilidade às falas delas, elas utilizam algumas vezes esse termo. E a gente vai ver aqui no relato bíblico que é um costume, no mínimo, milenar, já que a gente tem relatos no Antigo Testamento e no Novo Testamento a gente vai ver que as pessoas tinham esse costume, já que Tiago estava falando para as pessoas não fazerem isso daí. No Antigo Testamento, o juramento ele era utilizado em algumas situações ou algumas solenidades, em cultos, em algumas liturgias, havia-se um juramento, mas era algo, vamos dizer assim, restrito. Era algo que não poderia ser aplicado à torta e à direito. Esse é o termo. Já se havia uma preocupação para que não se jurasse em nome do Senhor. A gente tem lá em Êxodos, capítulo 20, se eu não me engano, em que se diz para não jurar em nome do Senhor. Não use o nome de Deus em vão, diz assim o texto, né? Ok, isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente vai ver que há uma evolução a ponto de que o Novo Testamento ele traz a ideia de que não deve ser feito juramento. O cristão não deve ser feito juramento algum. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 5, verso 34 e 36. Diz assim o texto: Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Então, no Novo Testamento, a gente já tem essa ideia de que é proibido, vamos dizer assim, mas de que não é necessário fazer juramento, de que não é adequado fazer qualquer tipo de juramento. Por quê? A gente tem aqui o texto que a gente acabou de ler, que são palavras de Jesus, tá? Mas, quando a gente pega aqui o finalzinho, a gente tem em mente que muitas coisas fogem do nosso controle. Eu não consigo controlar os cabelos da minha cabeça que ficam brancos ou pretos. Eu não consigo fazer esse controle. E é isso que o texto está dizendo. Não jurem por nada. Não façam juramento por ninguém, nem por nenhuma coisa. E aí ele cita aqui o céu, E aí ele cita também Jerusalém, cita também a terra. Mas ele cita esses itens porque são coisas que a gente vê como sagradas, como um símbolo do sagrado, Então ele fala para não jurar por isso daí, mas não jurar por nenhuma outra coisa. Primeiro, porque foge do nosso controle. Depois, porque a ideia, assim como traz o livro de Tiago, seja o sim, sim e o não, não. Então é preciso que o cristão tenha credibilidade na sua palavra.
no momento atual que nós vivemos, né, na sociedade contemporânea, a gente tem talvez um pouco essa ideia de que foi perdido essa questão da palavra. Os antigos ainda vão bater muito nisso, né? Não, naquela época fazia esse trato no fio do bigode, né? Ou o que a gente falava era aquilo ali até o final, e realmente havia, né, de fato, uma questão assim, de respeito ao que era se combinado, né? Não que hoje não tenha, né? E nem que naquela época fosse perfeito, porque também não era, já que a gente vê aqui, até no relato bíblico aqui, é pedido para que não se faça juramento, porque mesmo jurando era difícil, era complicado cumprir. Então, isso é uma preocupação para que as pessoas preservem a sua palavra como sim, sim e como não, não, sem invocar determinadas coisas ou pessoas ou lugares, né? Nada nesse sentido. E aí a gente tem ainda o relato de Marcos, tá lá no capítulo 6, em que Herodes ele fez uma promessa, né? Ele prometeu para uma mulher que o que ela pedisse, ele daria. E essa mulher pediu a cabeça de João Batista. Então Herodes ficou muito triste, né? Depois vocês podem ver lá no relato, está no capítulo 6 de Marcos. Essa mulher, Herodes ficou muito triste, mas teve que cumprir a sua promessa. Então, às vezes, uma promessa feita como um juramento é algo que as consequências do cumprimento dela são fora do comum, do que a gente pode suportar, né? Do que a gente pode enfrentar. Então é uma preocupação, não só por Tiago, mas também pelo relato de Jesus, para que o crente não faça juramentos. Essa é uma orientação, uma regra geral, não faça juramentos. Se você falar que sim, é sim, se você falar que não, é não e acabou. Tendo uma visão mais contemporânea, né, a gente tem série de coisas que escapam do nosso controle. E ainda que a gente fale sim para determinada coisa, inevitavelmente você não consegue controlar o dia de amanhã e de repente aquilo que você falou sim, você teve que mudar sua posição. E isso, às vezes também não é algo ruim, é algo que pode ser negociado diante da sua situação. Eu digo isso porque às vezes a pessoa tem uma posição tão rígida, um sim, em que ele não pode voltar por nada, a ponto de ele deixar que aquilo se torne algo maligno, não só para ele, mas para qualquer outra pessoa à sua volta. Então, eu entendo que é uma característica do sábio, da pessoa sábia, entender a sua situação e talvez mudar de posição. Não para se beneficiar em prol dos outros, que aí sim é uma questão que há uma ideia de se preservar, né? O cristão deve preservar a sua conduta, independente de que se aquilo ali for lhe trazer prejuízos, né? Mas, dependendo da situação, se aquilo for prejudicial tanto para você quanto para outros, talvez seja necessário você rever a sua posição de acordo, claro, com a sua moral, com o seu caráter, né? De acordo com o que puder ser negociado ali, sem ferir os princípios cristãos, sem ferir nossos princípios. O segundo ponto, ainda nesse capítulo, porque Tiago trata de 2 itens nesse capítulo, é a oração. Está lá, a partir do versículo 13, em que Tiago, eu vou reler novamente, né? Ele diz, se alguém está sofrendo, ore. Então, a oração para quem está sofrendo, passando por alguma aflição, por alguma provação. Então ele fala, ore. Essa oração não necessariamente é para nos livrar daquela dificuldade, até porque há, talvez, no pensamento de algumas pessoas, que o crente não vai passar por dificuldades, que Deus vai livrá-los de todas as dificuldades. E não é bem assim. A gente tem o relato de Jó, mas a gente tem outros relatos na Bíblia de que o cristão, de praxe, ele passa por dificuldade, passa por provação, passa por aflições, passa por perseguições, né? Talvez pela sua conduta, talvez pelo seu jeito, mas ele vai ter essas dificuldades. E a oração, ela na intenção não de tirar aquele sofrimento, mas de dar a paciência, a força necessária para suportar aquela dificuldade, né? Para ultrapassar aquela dificuldade, para conseguir passar por aqueles momentos difíceis. Então ele fala, se alguém está sofrendo, ore. Se alguém está sendo perseguido, ore. A oração não necessariamente é para nos livrar, mas também para que a gente consiga passar por aquele momento difícil. E aí, continuando, no verso 13 da parte B, diz assim, cante hinos de agradecimento. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. A gente tem o relato, por exemplo, de Salmos, em que são louvores escritos, e a gente tem essa ideia de que a oração está intimamente ligada com o louvor
quando você está agradecendo, quando você está glorificando o nome de Deus. Então ele está dizendo, olha, se você está sofrendo, ore, mas se você está feliz, se você está contente, cante hinos de agradecimento, cante louvores, né? E isso está intimamente ligado com a oração. A oração também é uma forma feita também de uma forma de agradecer, de louvar a Deus. E depois ele fala, se há doença entre nós, ou entre a igreja, o que deve ser feito? E aí a gente tem um versículo talvez um pouco polêmico quando a gente pensa na nossa denominação, que é a denominação batista, né? Porque é pouco usual, eu diria que talvez nem é usual em nosso meio. Está lá no verso 14, diz assim o texto. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Aqui ele fala, ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor, mas a ideia ali é ungir com óleo, né? E aí chamaram os presbíteros, nós não temos presbíteros na nossa estrutura, mas a Bíblia ela traz um relato de que presbíteros, bispos, pastores, basicamente exercem a mesma função, né, mudando de uma ou para outra igreja ali no relato bíblico, mas que basicamente são pessoas que aconselham, que administram, que dirigem ali aquelas comunidades. De qualquer forma, a ideia é chamar ali os presbíteros, algumas pessoas vão falar os anciãos, né? Mas de qualquer forma são as pessoas, vamos dizer, que têm uma liderança dentro daquela igreja, que tem uma experiência dentro daquela igreja, né? Que tem um nome ali, que tem um cuidado com aquela igreja. E não, quando eu falo com a igreja, é com as pessoas em si, né? Não com o templo, ou com bens materiais, nada disso. Estou falando com as pessoas, com aquela comunidade daquelas pessoas. Então chame os presbíteros, coloquem azeite na cabeça dele, né? Ou unjam a cabeça dele com óleo, e pedindo em nome do Senhor que ele seja curado. E aí o 15 vai dizer assim, essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. Por que é um tanto polêmico? Porque nós não temos o costume de fazer isso na nossa denominação. Tá? Até porque no protestantismo, de uma forma geral, houve e ainda existe essa necessidade de separar algumas coisas que estavam ali ocupando, vamos dizer assim, o centro da religião. O centro da nossa religião, do cristianismo, é Cristo. Basicamente é isso. E aí a gente tem, em outras denominações, principalmente não protestantes, a gente tem essa ideia de que não, aquilo está ungido, uma unção que vai deixar aquela pessoa purificada ou santificada, alguma coisa nesse sentido, trazendo uma ideia de que o óleo em si realiza algum tipo de milagre. E é isso que a gente combate. Então, a gente acabou perpetuando uma tradição de que não se faz mais isso. Mas, ao meu ver, e aí deixo para os irmãos terem a sua própria análise, ao meu ver, orar, o foco aqui é orar, né? Então, assim, acima de tudo, lógico, pensando na oração em si, né? No cuidado em si, a gente tem que pensar em orar com fé, e aí sim as pessoas ali orando por aqueles membros doentes, para que aquelas pessoas sejam curadas. E basicamente o texto fala isso, para que essas pessoas sejam curadas, é o que diz lá no começo do versículo 15. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. Estamos falando aqui de cura, né? E aí eu também não vejo nada de incorreto sobre colocar óleo na cabeça daquela pessoa. É claro que assim, esse não é um costume brasileiro, e esse não é o costume da nossa denominação, colocar óleo na cabeça de determinada pessoa. Isso não faz parte do nosso costume. A gente adquiriu alguns costumes do judaísmo, sim, mas esse a gente não trouxe. Não é o nosso costume, mas eu poderia dizer que é incorreto fazer isso? Poderia dizer que é incorreto se você estiver levando em consideração que isso, que é o óleo que vai curar a pessoa, né? Que é aquele derramar de óleo na cabeça ou na testa, não sei, mas ungir de certa forma a pessoa. Se aquilo dali vai curar a pessoa, uma espécie de misticismo, né? Então, sim, isso aí seria incorreto, não faz parte da nossa crença. Mas, pensando no sentido de cuidado, né, que aqueles presbíteros, eles ungem a cabeça do doente e oram ali por ele para que ele seja curado, né? E eu também acho importante que, se for feito isso, fale para o doente que quem vai curar é o Senhor Jesus, né? É um poder divino. Não somos nós, e muito menos o óleo derramado sobre a cabeça dele. Mas, tendo ciência disso daí, eu não vejo nada de anormal em ser feito, tá bom? Claro que assim, como eu disse, não é nosso costume, assim como muitas outras coisas não são de nosso costume
no meio da denominação batista, mas aqui olhando pelo texto não parece ser algo que mesmo descontextualizado, né, que mesmo sendo feito em uma outra cultura, pareça ser algo ruim, vamos dizer assim, tá? E é claro que isso aqui é uma opinião pessoal, vocês podem discordar disso. E aí, com certeza, reforçando, eu acho que é totalmente incorreto a gente utilizar o óleo para ungir determinada pessoa ou objeto, considerando que aquilo ali vai deixar ele imune a algo ou a alguma coisa, ou ele purificado, santificado. Isso aí parece não, isso aí pra gente é totalmente incorreto esse pensamento, tá bom? Mas pensando por esse lado, eu acho muito bonito, inclusive, essa atitude. Talvez a gente tenha que resgatar essas ideias de que é necessário orar pelos doentes, de que é necessário que os líderes daquela igreja, daquela congregação, né, os presbíteros, como diz o texto, vão até determinado doente e orem por ele, né, que coloquem lá nas mãos do Senhor essa pessoa para que ela seja curada. E aí o texto vai dizer que a fé, né, o texto diz isso é muito importante para a gente tirar essa ideia do óleo, né? Diz assim: essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. E por último, Tiago vai fazer uma citação sobre Elias. Está no verso 17, 18, diz assim: o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse. Durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez e então choveu e a terra deu a sua colheita. Então Tiago, ele começa falando sobre o juramento e aí ele muda de assunto, mas ainda dentro das orientações gerais, né? Fala sobre a oração. Ele fala que a oração tem que ser feita com fé. Ele fala para a gente orar basicamente em qualquer situação, já que a gente tem que orar quando está sofrendo, já que a gente tem que orar quando está contente, e já que a gente tem que orar quando alguém está doente, né? Orar por essa pessoa. Então ele traz essa orientação geral. Depois ele dá o exemplo de Elias, que era um ser humano como nós, mas um homem que tinha uma transparência, uma ligação com Deus muito grande. Então ele tinha uma linha, né? Então ele tinha um relacionamento com Deus muito bom, porque ele estava sempre orando, sempre meditando, sempre estando em contato com Deus, sempre tentando entender a Deus, sempre tentando seguir a vontade de Deus. E aí Tiago ele traz essa necessidade que nós temos. Por último, a revista ela vai concluir dizendo que nós temos que pensar que a volta de Jesus ela é iminente, ela pode acontecer a qualquer momento. É um pensamento difícil, eu concordo com os irmãos se pensam assim, mas eu também penso, particularmente eu acho que não verei a volta de Jesus, eu acho que ainda falta mais sinais dos fins dos tempos para Jesus voltar, mas a verdade é que ninguém sabe a hora nem o dia, então pode ser a qualquer momento. E aí Tiago faz essa ressalva para que a gente tenha o cuidado, o zelo com a nossa palavra, né, com a nossa credibilidade, com o nosso caráter como cristão, no sentido de não fazer juramentos, de que a nossa palavra tem que ser real, de que a nossa palavra tem que ser confiável, independente da sociedade que nós vivemos ou das leis que nós estamos vivendo, a nossa palavra, a nossa conduta tem que ser leal, tem que ser honesta nesse sentido. E ele fala também para a gente cultivar esse relacionamento com Deus através da oração, né? Independente do momento que nós estamos vivendo, cultivar um relacionamento saudável com Deus através da oração. Tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus.